Agora, depois que a gente ouviu um pouquinho desses cases, a gente quer ir para um outro pilar que é super importante também quando a gente fala de talento e potência, que é o desenvolvimento de profissionais com deficiência. Quando a gente fala de inclusão no mercado de trabalho, o anticapacitismo ele é central. Para ilustrar um pouquinho, uma pesquisa do ano passado do Observatório Nacional dos Direitos Humanos trouxe que só 5 em cada 10 pessoas com deficiência entre 30 e 49 anos estão no mercado de trabalho, em comparação com 8 em cada 10 pessoas sem deficiência. Então, olha a diferença entre 5 em cada 10 pessoas com deficiência e 8 em cada 10 pessoas sem deficiência. Então, é uma discrepância grande. A Talento Incluir, que é uma das nossas parceiras aqui no evento hoje, também produziu uma pesquisa em 2024 e trouxe que quase metade das pessoas com deficiência entrevistadas têm ensino superior completo, sendo que dentre esses, 24% têm pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, e ainda assim, só 2,6% desses profissionais ocupam cargos de gestão no último emprego. Então, é um número muito baixo. Por isso, não basta apenas contratar as pessoas com deficiência, é preciso também garantir que elas tenham acesso ao desenvolvimento, crescimento profissional, o ambiente verdadeiramente inclusivo, e é isso que a nossa próxima convidada, que é a Andy, vem fazendo nos últimos anos. A Andy é uma das maiores empresas de energia do mundo, a maior empresa privada de geração de energia do Brasil, está presente em muitos estados, e inclusive em outros países. A empresa atua com soluções sustentáveis e tem um compromisso forte com transição energética e desenvolvimento social. A Andy deu início recentemente a uma jornada anticapacitista que reúne vários esforços que conectam inclusão e cultura organizacional. Para contar mais sobre isso, sobre o Habilidade em Ação, eu chamo a Beatriz Ramos, que é da área de diversidade da Andy, e está aqui conosco hoje. Bem-vinda, Beatriz. Muito obrigada, Marina, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje para poder contar um pouquinho do Habilidades em Ação, que é um grande projeto, é o nosso filho aqui da Andy, que a gente construiu, né, desenvolveu ele ano passado, e é um projeto que ele vai estar em ação por muito tempo ainda, né? O nosso objetivo é fazer com que ele crie raízes aqui dentro da empresa. E antes de começar a contar um pouquinho do projeto, eu vou fazer minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, tenho cabelo preto, estou vestindo hoje uma camisa branca com listras pretas e estou usando 2 brincos de sol. Não sei se vocês conseguem ver. Mas, para começar a minha apresentação, perfeito, então. Essa é a nossa carinha do projeto Habilidades em Ação, que, como a Marina estava contando, foi um projeto que a gente começou a desenvolver ano passado aqui na Andy. E o Habilidades em Ação, o nosso lema é uma cultura inclusiva para os negócios. E antes de apresentar o projeto, eu queria contextualizar ele um pouquinho para vocês, né, para que vocês possam entender como é que ele nasce, né, por que ele surge dentro da Andy. E um ponto muito importante, muito central para a gente estar entendendo o Habilidades em Ação é que lá em 2022, a Andy ela lança uma política global de diversidade e inclusão, que é o Be You at Andy, Seja Você Mesmo na Andy. E essa política ela tem 4 pontos principais, que é a estratégia. Então, ela vai buscar trabalhar diversidade, inclusão e como é que isso está atrelado aos negócios. Ela vai trabalhar a partir de 5 dimensões prioritárias, então aqui a gente está falando de equidade de gênero, habilidades / pessoas com deficiência, origens, que seria o equivalente à raça e etnia, gerações e o pilar de LGBTQIA+. E ela trabalha com alguns princípios, né? Ela é uma política que ela é para todos, ela é global, mas ela também vai ser desenvolvida localmente, né? Como a Índia é uma empresa global, a gente tem, os países e as regiões, eles vão ter essa autonomia para estar desenvolvendo a política de acordo com o contexto, né? É uma política que vai trabalhar muito a escuta, vai trabalhar a mudança cultural, a performance dos colaboradores. É uma política também que ela é evolutiva, né? Então, ela vai estar sempre acompanhando as mudanças que tanto a empresa quanto a sociedade como um todo vai estar sofrendo. E, por fim, ela também tem um roadmap que vai estruturar e basilar, né, todas as nossas ações e projetos, que ele vai trabalhar a partir da escuta, vai ter um desenho, uma organização para que isso seja impactado dentro da cultura.
E seguindo por aqui, um outro grande, enfim, um grande motivador do Habilidades em Ação foi que em 2023 nós fizemos um censo de diversidade e inclusão em parceria com a Impulso Beta. O nosso censo ele trabalhou justamente os 5 pilares da nossa política, do BioAtend. Então, tinha uma pergunta específica para cada um dos pilares, e uma delas era para pessoas com deficiência. E um ponto muito chave para a gente, um ponto muito importante que o censo mostrou, foi que mais pessoas responderam no censo que têm alguma deficiência do que pessoas que estão reportadas dentro da organização, né, dentro do RH. Então, isso acabou acendendo um alerta para a gente, né, do porquê que essas pessoas elas não estão se declarando para a organização, né? E a partir disso a gente começou a pensar e a estruturar o projeto Habilidades em Ação. E o Habilidades em Ação, então, ele vai ser um projeto que ele foi desenhado, né, para que a gente possa avançar em iniciativas de atração e retenção de profissionais com deficiência aqui dentro da END, né? Porque mais do que somente ter essas pessoas aqui dentro, a gente quer que elas permaneçam aqui, né? Que elas possam viver com dignidade, trabalhar com dignidade e que elas possam se desenvolver de maneira plena. Então, a Habilidades em Ação ele chega para isso e ele é um projeto que ele vai estar estruturado em 4 pilares. Eles não são sequenciais, são pilares que estão interrelacionados. Então, o primeiro pilar vai ser o pilar de representação, que, como o próprio nome diz, a gente quer aumentar a representação desses profissionais aqui dentro da Indy. Então, a gente tem trabalhado, né, com o estabelecimento de metas de contratação. E também, além de estabelecer essas metas que estão dentro da legislação, o nosso objetivo é aumentar esse percentual para mais, né? E não trabalhar somente com aquilo que está previsto em lei. O nosso segundo pilar é o pilar de acessibilidade. Então, recentemente a gente passou os nossos escritórios, eles passaram por um diagnóstico de acessibilidade, né? A gente tem trabalhado bastante nisso para rever todas as nossas instalações arquitetônicas, para ver se elas estão acessíveis para receber esses profissionais aqui dentro. E não somente a acessibilidade arquitetônica que a gente está falando aqui, mas também a acessibilidade digital, né? Rever os nossos sites, enfim, as nossas intranets, as nossas redes sociais, tanto internas quanto externas. O terceiro pilar, a gente está falando aqui do pilar de linguagem inclusiva. Então, a gente concluiu também recentemente a construção de um guia de linguagem inclusiva. E o nosso objetivo é que o guia ele seja utilizado, consumido por todo mundo da organização, né? Vão ter alguns pilares que vão ser, alguns setores do guia que vão ser mais específicos para determinadas áreas, né? Por exemplo, para RH, para as equipes de comunicação. Mas o objetivo é que todo mundo possa estar usando e estar se baseando nele, né? A gente quer traçar uma linguagem comum e uma linguagem inclusiva para todos. E o quarto pilar, que é o pilar de capacitação, e aqui ele é um pilar muito amplo, né? Ele vai estar tratando tanto de letrar e treinar diferentes públicos da organização que estão envolvidos dentro desse processo. Então, aqui a gente está falando de letrar alta liderança, letrar o RH, por exemplo, o pessoal que trabalha com recrutamento e seleção, como é que vão estar sendo esses processos de recrutamento e seleção, o pessoal de comunicação, enfim, os gestores que atuam com profissionais com deficiência, como também trabalhar na construção de planos de desenvolvimento de carreira para esses profissionais aqui dentro. O ano passado, como eu falei, a gente estruturou o projeto e no final do ano, no dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a gente fez o lançamento do Habilidades em Ação. Foi junto com uma palestra com um consultor externo e foi um momento muito bacana. A gente conseguiu apresentar o programa e trabalhar diversas questões muito importantes, né, para o processo de desenvolvimento dele. E uma coisa muito bacana que a gente fez foi a gente produziu a cartilha, né, que vocês estão vendo aqui na tela, que conta um pouquinho do programa, e foi o primeiro material impresso em braille que a gente teve na Endy. Então, foi muito bacana, tem sido um ganho
muito, muito grande que a gente tem tido com o projeto. A gente tem aprendido muito com ele, que inclusive é o que eu vou trazer aqui agora, que são alguns desafios e também oportunidades que a gente tem encontrado no meio do caminho. E eu falo tem encontrado porque é um projeto que ainda está em desenvolvimento, né? Ele nasce ano passado, mas a gente prevê que ele continue acontecendo por muito, muito tempo. E o primeiro dos desafios foi o patrocínio da alta liderança, né? Ter líderes que apoiem e que incentivem o surgimento desses projetos, dessas iniciativas, é essencial, tanto justamente para que elas nasçam, né? Mas para que elas também se desenvolvam, né? Para que elas se fortaleçam e consigam ganhar força. Outro ponto essencial para a gente também foi o envolvimento de parceiros internos. Então, desde que a gente começou a estruturação do projeto, a gente tem trabalhado muito com outras áreas da organização. Então, por exemplo, a gente tem trabalhado muito com a área de saúde e segurança, tem trabalhado muito com a área de facilities, né, por conta do pilar de acessibilidade, com pessoas e cultura, com o jurídico e também com muitos parceiros internos, né? Então, a gente tem tido esse aprendizado e criado parceiros durante essa jornada. Um outro desafio, e também é uma oportunidade, que é entender que cada deficiência vai ter uma especificidade, né? Acho que às vezes a gente acaba colocando a deficiência como se fosse um grande pacote, mas só cada pessoa tem uma deficiência específica e o projeto ele tem que prever que a gente consiga entender cada uma delas, né, e ministrar cada uma delas aqui dentro. E por fim, uma outra oportunidade, eu gosto de pensar que é uma grande oportunidade, né, que é a questão do planejamento a longo prazo. Então, como eu falei lá no começo, né, o nosso objetivo não é somente cumprir cotas, mas a gente quer, o objetivo é que o projeto ele seja uma transformação cultural aqui dentro da empresa, né? Então é por isso que ele está estruturado em todos aqueles 4 pilares que eu apresentei para vocês. E é um pouquinho isso que eu queria trazer para vocês hoje. Ele é um projeto que ele recém nasceu, ele tem alguns meses, mas ele vai crescer e vai existir por muito tempo ainda. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Acho que é muito bacana estar conseguindo contar dessa iniciativa que a gente tem aqui na Endy e para que outras empresas, enfim, possam também estar desenvolvendo isso dentro dos seus contextos e cenários. Obrigada, Bia, por compartilhar. Com certeza é um jeito de se inspirar, inspirar outras pessoas e empresas. É importante ouvir como que vocês falam sobre o desenvolvimento de profissionais com deficiência de maneira bem estruturada, iniciativas inovadoras. Então, super parabéns pelo trabalho e obrigada aí pelo tempinho. A gente teve um contratempo, né, no comecinho, mas que bom que deu para continuar. Muito obrigada, Marina. Foi um prazer estar aqui com Obrigada, vocês. Bia.